Olá, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Priscila Martins, a minha amiga, e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre organização financeira no design de interiores. Ela veio aqui para somar, para contar a experiência dela como profissional na área e como ela tem agido nessa precificação. Pri, fala pra gente como que você tem, como que foi o seu pulo do gato, qual foi a formiguinha que te picou, que você veio do mundo da área da saúde e migrou totalmente para o designer. Denise, primeiramente, obrigado pelo convite. Espero contribuir bastante aí para os meninos e as meninas que estão se formando no curso de Design de Interiores do Senac. Só tem menina! As meninas vão dominar o mundo, gente! Todas somos só meninas. Ai, que legal! Então, como você falou, né, eu migrei de profissão, eu fui técnica de enfermagem por 12 anos e em determinado momento da minha vida eu senti a necessidade de mudar e vim para o universo do design de interiores. Eu comecei a faculdade em 2018, me formei em dezembro de 2019 e comecei a atuar logo em janeiro de 2020, já consegui o meu primeiro projeto. Nossa, é o sonho de todas nós aqui, né, meninas? Pri, e como que você costuma fazer a sua precificação nos seus projetos? Olha, hoje, Denise, eu consigo precificar de uma forma mista. Nos meus projetos, eu consigo utilizar tanto metro quadrado como hora técnica. Eu percebi no começo, principalmente, eu não tenho anos e anos ainda de experiência, mas conversando com vários outros profissionais, eu percebi que quando a gente está bem no comecinho, a gente se prende ao metro quadrado por dificuldade de cobrar por hora técnica. Sim. Mas, hoje mesmo, conversando com uma designer que já tem anos na profissão, ela falou para mim que também tem dificuldade de cobrar. A mesma dificuldade. A mesma dificuldade. Então, é algo que independente se você é recém-formado ou se você tem 10 anos na profissão, é um assunto delicado, né? Nem todo mundo precifica só por hora técnica ou só por metro quadrado. Algumas pessoas, né, migram aí por esses dois universos. Sim. No momento eu faço de uma forma mista. Você me contou, Pri, nos bastidores, que você fez parte do comitê da BD. Você pode dar uma fala para nós sobre esse assunto? Como que eles usaram você, sua expertise? Em que acrescentou na ABD o seu posicionamento? Então, eu tive o privilégio, eu falo, foi uma oportunidade ímpar, porque eu ainda estava na faculdade, quando eu fui convidada em um evento que eu estava, da ABD, eu fui convidada para fazer parte desse comitê técnico. Convidada não, eu preenchi um papel, né, todo mundo preencheu e fui selecionada e participei desse comitê ainda enquanto estudava. Então, esse comitê ele durou o ano de 2019 inteiro, cerca de 10, 11 meses, e junto com outros profissionais da área, profissionais até conceituados, muitos tinham escritórios já há muito tempo, junto com eles e com um especialista em questões financeiras, a gente conseguiu conversar bastante e montar o aplicativo que tem hoje na ABD, né, que é só para a gente conseguir fazer essa precificação. Tanto quem escolher fazer por metro quadrado, sim, ou por hora técnica. Então, para mim foi uma experiência muito, muito boa, porque naquele momento, como eu ainda estava estudando, eu não fazia ideia de como eu ia cobrar quando eu saísse da faculdade. E é algo que nos cursos, em geral, não é tão aprofundado, não, né? E essa dificuldade todos nós temos. Todos. E a insegurança, aquilo que a gente já comentou algumas vezes, de não estar inflando o preço e nem sucateando o trabalho do nosso colega, né? E a partir disso, Pri, o que você conta pra gente? Da onde que começa essa precificação da hora técnica? A partir da onde você começa? Você pode falar pra gente de uma maneira bem fácil, bem didática? Sim, como eu disse, eu cobro hoje de uma forma mista, né? Eu cobro por metro quadrado o projeto, né? A área que eu vou fazer, que vai ser o meu instrumento de trabalho. Por exemplo, se é um apartamento de 50 metros quadrados. Eu entro no aplicativo da BD e coloco lá, 50 metros quadrados, quanto que custa? Uhum. Então, aquele é o meu preço para projetar. Tá. Só que projetar não é só fazer desenho técnico, né? Às vezes a gente faz papel até de psicólogo. Com certeza. Né?
Então, no meu contrato, eu incluo 2 visitas à loja com o cliente de até 2 horas cada uma e 2 visitas à obra. Uma delas, eu explico para o cliente que eu gosto de fazer no começo, quando quem vai executar a obra chega, eu vou, compatibilizo para ter certeza que aquele profissional sabe ler projeto, que ele está entendendo tudo que eu projetei. E a outra visita, o cliente escolhe o melhor momento, se quando tiverem uma necessidade na obra ou no final da obra. Mas, aí onde entra a minha hora técnica. De repente o cliente ele vê que 2 visitas à loja só não é suficiente. E aí ele quer que eu vá outras vezes, ou de repente já excedeu aquelas 4 horas. Então eu cobro com a minha hora técnica, né? O cliente precisa que eu vá na obra mais de uma vez. Ele não contratou o gerenciamento da obra, né? O acompanhamento ou gerenciamento, mas ele precisa que eu vá e já excedeu as 2 visitas. Eu cobro por hora técnica. Sim. Né? Então, aí dessa sua forma hora eu faço técnica mista. você começou a montar com o aplicativo da BD. Sim, você exatamente. colocou todos os seus custos. Você pode explicar pra gente como funciona? Sim. Eu acho que você vai até mostrar para o pessoal, né? A tabela. Sim. Isso. Tem a tabela no site para quem é associado da BD. Sim. E aí tem o aplicativo também. No aplicativo, você vai colocar todos os seus custos. Aluguel, água, luz, telefone, internet, tudo que você consegue imaginar que são custos fixos. Aí vem o pulo do gato para quem está começando. Quando a gente está começando, a gente pensa, eu não tenho escritório ainda, então eu não tenho custo. Aí a sua hora técnica vai lá para baixo. Mas sim, a gente tem. Você mora em apartamento, você tem condomínio para pagar. Mora com os pais, mora com o marido, com a esposa, mas de qualquer forma você pode dividir a água, a luz, telefone, internet, IPTU. Então tem tudo isso. Eu sou associada à BD. É um custo fixo, porque é anual. Então você vai diluir lá também. Agora a gente nós fomos recebidos pelo CREA. Então você pode colocar sua anuidade do CREA também. Então tudo isso entra como custo fixo. E tem também a questão dos investimentos. A cada 3, 4, 5 anos, se você quer trocar de computador, isso também tem que ser contabilizado. Um curso, uma viagem. Exatamente. E aquele almoço com o cliente, Priscila? Quem paga? Não é de graça, é o cliente que paga. Então, gente, são muitos detalhes. Às vezes, no começo, a gente colocou lá, vamos supor, sua hora técnica custa R$150. Não quer dizer que daqui 6 meses sua hora técnica vai continuar custando isso. Exatamente. Aquilo que a gente tem que deixar bem claro aqui nesse talk é que essa hora técnica, ela não é estática. Sim. Ela é volátil. Então, a gente sempre tem que estar revendo por quê? Porque amanhã os meus custos, a minha expertise vai melhorar, eu vou terceirizar ou não meu trabalho. Então, é isso, né, Pri, que acontece. A gente sempre dá uma revisada nos seus valores para se realmente você não está pagando para trabalhar. Exatamente, porque a gente não pode pagar para trabalhar, gente. E muito menos sucatear a nossa profissão. Porque, infelizmente, a gente vê que algumas pessoas, elas cobram uma mixaria no projeto para tentar lá na frente tirar essa diferença de outras formas, seja com RT, com qualquer outra coisa, mas as pessoas tentam, eu vou vender o projeto mais barato, que aí na internet você acha até de R$300, né? Vou vender mais barato, depois eu lucro lá na frente com RT ou de alguma outra forma, né? Isso é complicado, porque e se o cliente não te chamar para ir na loja com ele? Já aconteceu com a gente, né, Pri? Exatamente. Comigo e com você. Exatamente. Porque hoje o cliente sabe mais que a gente. Sim, gente, a internet hoje, que na verdade, esses dias eu ouvi de um profissional uma frase que é muito interessante, eu falei, vou levar isso para a vida. Se o cliente hoje ele entrar na internet e colocar medidas de ponto de água, ele vai achar. Como fazer uma boa paginação de piso. Ele vai achar todas as orientações. Tudo que a gente sabe tem na internet. Ele só não sabe como fazer. Exatamente. Nós estamos aqui para direcionar o cliente. Então, ele não sabe como fazer. Ele sabe que está lá na internet todas as dicas.
Mas a gente aprende no curso, a gente dá um norte para o cliente. Sim. A gente entrega a coisa pronta. O cliente ele não sabe as etapas. Quem sabe isso somos nós, né? Exatamente. Então a gente tem que valorizar o nosso trabalho. A gente não pode sucatear, a gente não pode pagar para trabalhar. Quando a gente está começando, a gente pode acabar tendo no meio do caminho uns percalços, Que é de normal, às vezes né? sair no 0 a 0. Sim. E faz parte da nossa Sim, experiência, né? Exatamente. Muitas vezes é interessante a gente até fazer esse brinde, entre aspas, porque vai ser o nosso repertório. Porém, a gente não pode deixar de não pensar que tudo tem custo, que tudo é pago, né? A nossa hora é valiosa. E sabe, Dani, uma coisa que eu queria até compartilhar com o pessoal, seguinte, quando eu comecei, nos primeiros meses de trabalho, e principalmente porque eu investi bastante no Instagram, então várias pessoas vieram através do Instagram. E como eu me formei e já começou a pandemia, então foi aquele momento que os condomínios estavam fechados para obra, então as pessoas queriam fazer consultoria, dar uma repaginada rápida, então eu acabei vendendo bastante consultoria. E aí várias pessoas me chamavam, mas você vem aqui? Eu ia e falava, porque até para demonstrar que a gente sabe fazer, a gente acaba dando uma dica, olha, aqui a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. E aí o que acontece? Eu passava a proposta comercial e várias pessoas nem sequer davam retorno, não fechava. E aí o que acontece? Eu gastava gasolina, eu gastava o meu tempo, às vezes se era longe eu gastava com uma refeição. Estacionamento. Então eu cheguei à conclusão de que eu não poderia fazer essa primeira visita de graça. E aí, Pri, você comentou comigo que você fez, eu achei super interessante aquela analogia que você fez com a consulta médica. Conta pra gente. Sim. Se você vai num médico, por exemplo, você quer fazer uma cirurgia plástica. Aí você vai lá no cirurgião plástico, você passa em consulta com ele. Essa primeira consulta, ela é paga. E aí, talvez, se você fechar o procedimento com o médico, você não paga o retorno ou tem um desconto. Então, o nosso serviço, a nossa visita também não pode ser de graça. Então, hoje, o que eu faço? Quando a pessoa entra em contato comigo, se ela quer que eu vá até o local, eu já explico, olha, essa minha primeira visita, eu cobro, a minha hora técnica é X, e aí eu ainda pergunto para a pessoa onde que é, porque esses dias mesmo eu fui em Osasco. Então lá já é diferente, eu calculo a quilometragem, quanto eu vou gastar de gasolina, a minha hora, então a gente tem que colocar tudo isso. E aí eu falo para a pessoa, olha, se você fechar comigo, esse valor eu te dou em desconto quando a gente fechar o projeto. Se não fechar, pelo menos a minha hora foi paga, né? Cliente de Osasco fechou? Não, mas ela me pagou a visita lá mesmo, no local, ela já fez o Pix. Você não se sentiu... E eu não me senti lesada. E ela valorizou o teu trabalho. Exatamente. E ela até entendeu. Ela, na hora, ela é profissional da área da saúde também. E ela até falou, não, tá certíssimo, você tem que cobrar. E aí ela pagou e depois ela me deu um retorno. Ela falou que naquele momento ela ainda não ia poder fechar. Mas ela compreendeu. Então, gente, no começo, a gente fica desesperado por cliente. Quando a gente se forma, a gente fica, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? E aí a gente acha que tem que fazer tudo de graça. Não, eu vou porque senão a pessoa não vai fechar comigo. Muito pelo contrário. Existe um ditado que é, quando a esmola é muito grande, tem que suspeitar do santo, né? Então, hoje as pessoas cobram. E quem não cobra, ela vai lucrar de alguma outra forma. Com certeza. Então, hoje eu adotei esse método, já conversando com outros profissionais, e as pessoas falam, nossa, realmente, vou começar a fazer isso também. E quando eu cobro pela primeira visita, e a pessoa não fecha comigo, eu não me sinto lesada depois, e de alguma forma, eu recebi pelo meu trabalho, né, pela minha hora. Ô Pri, e dentro da hora técnica que a gente está conversando aqui, e você falou que se formou e logo em seguida veio a pandemia e você tirou proveito disso, né? Conta pra gente como que você conseguiu otimizar os seus custos, né? Não precisar ir em loco, como que você se reinventou nesse momento? Nesse momento de pandemia, que a gente não podia ter muito contato com as pessoas, eu comecei a fazer consultorias, né? Não peguei projetos grandes no começo, então foram as consultorias.
E desde lá, é algo que eu trouxe, e mesmo hoje que a gente já está mais flexibilizado, eu ainda pratico isso, são as reuniões virtuais. E é uma coisa que a gente precisa aproveitar a tecnologia a nosso favor, né, e Pri? continuar. Então, hoje, quando eu mando uma proposta de trabalho, né, aquela primeira proposta com valor para o cliente, antes eu só mandava por e-mail ou pelo WhatsApp, ficava esperando a pessoa responder. Hoje não, eu marco com a pessoa uma reunião pelo Zoom, pelo Meet ou até uma videochamada pelo WhatsApp. E aí na hora que a gente já está ali logado, eu mando para a pessoa a proposta comercial. Eu compartilho a tela com ela, se for pelo Zoom, né, ou pelo Meet, e vou mostrando, olha, Item a item. Item a item. A minha proposta ela é Estudo quase de layout, isso. É quase um projeto. contrato. Aí eu mostro, olha, isso, aí eu tenho um exemplo do que é uma planta baixa, do que é um estudo de layout. Uma E aí tem as vista. etapas, né? Porque o cliente, gente, a gente sabe, nem a gente sabia antes de começar o curso o que é a vista, É. né? O cliente não entende Eles que não é só um entendem. projetinho, que Não é é um um desenho. projetinho que você pegou e jogou no computador e se transformou É. no armário, né? É personalizado, tem um estudo, tem um efeito. Sim. Então, a gente tem que valorizar nosso trabalho, né? E desculpa, eu te cortei. Pri. Imagina. Pode continuar o que É. você estava falando. Então, e aí é isso, eu apresento essa proposta comercial, até para o cliente entender que não é só o dinheiro, o custo, né? Mas ele tem um valor agregado. E aí eu apresento para o cliente, eu espero para ver a reação dele, pergunto o que o cliente acha. E a maioria fala, eu vou pensar, eu vou conversar com o marido, eu vou conversar com minha esposa e a gente retorna. E aí, quando a pessoa fecha, eu vou até o local, faço a medição, ou se é uma construção nova, a pessoa me encaminha a planta. E aí, quando eu vou apresentar o layout, hoje em dia eu também faço essa apresentação de layout pelo Zoom também. Muito bom, porque você não tem esse desgaste, se locomover. Essa locomoção. A gente sabe que aqui em São Paulo é complicado. A gente tá na Zona Leste, vai para a Zona Sul, demora às vezes metade do dia. Às vezes a gente tem que riscar a agenda por conta de uma reunião de 1 hora. Exatamente. Que viram 3, 4 por 3, conta 4. do trânsito. A gasolina tá Tá cara. cara. E outra coisa que eu acho legal, a gente consegue fazer isso à noite. Sim, né? A gente num horário que é mais flexível para o cliente. Para né? nós também, né? Se expor menos. Afinal, a pandemia não acabou, né? Essa terra, essa selva de pedra que é São Paulo, a gente tem sim segurança aqui. Até por ser mulher, então tem essa questão de segurança, eu acho que tem que deixar as meninas seguras. Então, em casa, dentro do seu conforto, é possível sim. Eu levanto essa bandeira que a gente tem que continuar no online e fazer um mix, né, Pri? Sim. O que tem que ser medidas finas, sim, no local, com segurança, e o que a gente puder fazer online, vamos aproveitar. Exatamente. E quando você faz online, você, se você quiser, você pode diminuir o valor da sua hora técnica, ou de repente você cobra o mesmo valor e você usa, né, essa diferença para ir fazendo um fundo de caixa, né? Então, que a gente precisa ter um fundo, até para os meses que não entrar projeto ou que entrar pouco, a gente tem os custos fixos, né? Isso. Então, só para a gente fechar esse assunto. A hora técnica a gente conta de trás para frente, meninas. A gente primeiro pega todas as despesas, certo? Não é assim que o aplicativo faz? Quando você tem todas as despesas, você vai colocar a sua receita. Exatamente. O saldo é a sua hora técnica. Você vai preencher tudo lá. E aí você vai colocar um prolabore, quanto que você quer tirar de salário. Se você tiver funcionário, tudo isso vai entrar. Desde os custos de BDI, imposto, vai entrar tudo. E aí no final, você vai colocar quantas horas eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar 8 horas por dia, 22 dias úteis por mês. E aí no final ele vai te dar quanto vai custar a sua hora. E aí você vai correr atrás dessas horas. Sim. Né? Então é interessante que assim, a gente tem que pensar que não é porque você colocou lá, por exemplo, que a sua hora técnica vai ser R$100, que todo dia você vai lucrar a sua hora técnica. Não. Né? Vai ter dia que não vai lucrar. Então, talvez no mês seguinte você precisa redistribuir.
Então, é o que a gente falou, essa hora técnica ela vai ser flutuante. Talvez um mês você viu que aquilo não foi o suficiente, aí no mês seguinte você vai refazer, né? É um olhar com atenção. Com atenção, para quanto entra e quanto sai. Porque o valor por metro quadrado, a gente até comentou algumas vezes aqui, ele é interessante porque ele dá um norte pra gente. Mas Sim. nem sempre ele é o melhor cenário pra gente. E nem sempre é justo também. Com o cliente, né? E nem com a gente. E nem com a gente. Hoje mesmo eu usei essa expressão com uma colega, eu falei, se você pegar um galpão, onde vai ser uma fábrica, para fazer de 500 metros quadrados. Adorei esse exemplo. Só vai ter o piso, talvez um revestimento, talvez vai ser só uma pintura, iluminação, o resto vai ser tudo máquina que a própria fábrica vai colocar. 3.000 metros quadrados, maravilhoso. Vamos colocar aí um galpão de 500 metros, suave para fazer. Agora pega uma casa de 500 metros. 4 banheiros. Totalmente diferente. lavabo. Exatamente. Então a gente tem que ter esse olhar. Eu não posso cobrar a mesma coisa que eu cobro em um galpão de 500 metros, uma casa de 500 metros. E a gente sempre... eu tive uma professora que ela falava muito isso pra gente. Sempre pense, um quarto, ele dá menos trabalho para fazer do que um banheiro pequenininho. Porque no banheiro você tem ponto de água, tem esgoto, tem revestimento, você tem muito mais detalhe, mais trabalho do que fazer um dormitório, né? E outro, se a pessoa tiver expertise no futuro e ela for rápida em fazer o banheiro, a hora técnica dela vai diminuir, ela vai fazer outras coisas. Enfim. Pri, você faz assessoria, consultoria? Você disse que sim, né? Sim. Nesse momento de pandemia. Você faz acompanhamento de obra? Hoje, no momento, eu faço acompanhamento, não faço gerenciamento. Tá, o acompanhamento que a gente faz, e você cobra por hora técnica. Sim, por hora técnica, quantas visitas o cliente quer que eu faça, se vai ser diário, 2, 3 vezes por semana, e aí eu coloco essa hora técnica, meus custos de gasolina, tudo, para eu ir até a obra visitar, mas não gerenciar. Eu não gerencio. Que eu queria comentar agora com você. Eu acho que é legal você falar essa diferença entre o gerenciamento e o acompanhamento. O acompanhamento de obra. Sim, inclusive esse curso, eu fiz um curso de gerenciamento de obras no Senac também. Gente, é a UC8, só para vocês lembrarem. UC8. Eu fiz um curso de gerenciamento no Senac também, só que lá em Santana. E foi no curso de gerenciamento que eu descobri que eu não quero fazer gerenciamento. Sim, é tenso. A diferença. Quando o cliente te contrata para fazer o acompanhamento, você tá lá para acompanhar se o prestador de serviço está seguindo o seu projeto, se ele tem dificuldade de leitura, se o material é compatível, não é superficial, mas ele não é tão... Você não é responsável... Exatamente, você não é responsável pela obra como um todo. Quando você gerencia a obra, você é responsável pelo funcionário que está lá dentro, você contrata a mão de obra. Por exemplo, aquela obra você fez toda a planilha orçamentária, fez todos os orçamentos, aquela obra vai custar 100 mil. Esse 100 mil que você vai passar para o cliente já é com o seu lucro. Sim. Só que o que acontece? Você vai contratar o pedreiro, o pintor, o gesseiro, todo mundo. E aí, suponhamos que você especificou um porcelanato de grande formato e o pedreiro quebrou. Quem paga? É você. Não é o cliente. Não é. É diferente de quando você vai fazer só um acompanhamento e o profissional foi contratado pelo cliente. Se ele quebrar, é ele e o cliente. Eu acho que além de tudo, o acompanhamento, você tem que estar lá. É uma outra situação, é fechado, você tem que estar lá full time. O gerenciamento você fica mais tempo. Você tem que estar... Você é responsável pelas pessoas, você é responsável pelos EPIs que eles estão usando ou não. Exatamente, isso que eu ia falar. Você então, é responsável... até a sua hora técnica, ela tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Porque se o profissional que está lá dentro, ele não usar o EPI, ele cair de um andaime, acontecer alguma coisa, a responsabilidade é sua. Então, assim, meninas, é uma coisa que a gente tem que parar, pensar. Às vezes, realmente é uma área que ganha muito dinheiro, mas a responsabilidade é o triplo, né? Então, assim, o acompanhamento é bem mais suave, sim, a gente consegue fazer, mas, enfim, é bom a gente pontuar a diferença do gerenciamento
e do acompanhamento. Exatamente. E a gente tem que até se atentar muito à questão da responsabilidade legal. Sim. O design de interiores existe muito não vou dizer, não é uma competição, mas existe muita dificuldade aí na hora de trabalhar junto com outros profissionais. Com arquitetos. Né? Arquitetos. Vou falar mesmo, porque você somos sabe todos que eu falo. designers. Alguns arquitetos, hoje, os que estão se formando agora, eles já têm um pensamento diferente. Mas alguns arquitetos, quando ouvem um designer de interiores falar que ele está fazendo obra, reforma, eu conheço profissionais que já foram autuados. Por falar essa palavra obra. Porque nós não podemos fazer, né, obras, quebrar, né, professor Lange, ela falou quebrar hoje. nada, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E para você fazer um gerenciamento de obras, você precisa de uma ART ou uma RRT. Então é onde eu falo, tem mercado para todo mundo. Eu tenho uma parceira, uma arquiteta que ela só executa a obra, ela não faz projeto. Então é um casamento muito bom. Eu faço projeto, eu indico para ela, ela executa, ela é responsável legal pelas pessoas que estão lá dentro. Então acho que a gente tem que entender que tem campo para todo mundo. Super adorei nosso bate-papo. Espero que a gente possa se encontrar de novo. E meninas, se alguém ficou com alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, a Priscila é uma pessoa super do bem, super legal. Ela é muito generosa. De conhecimento técnico, na área de saúde, na área de designer, e assim, ela só me ajuda, foi muito generosa de estar fazendo esse bate-papo com a gente. Imagina. Vai me ajudar muito nessa nova fase, e Pri, só tenho que agradecer, e me conta seus planos para o futuro, para a gente fechar isso com chave de ouro. Olha, para o futuro eu pretendo continuar estudando. A gente nunca pode parar, gente. Principalmente na nossa área, as coisas mudam muito rápido. Gente, só para um dedinho, a Pri sempre faz o 0800 da BD. Todos os cursos de graça ela faz. Eu sou tiete da BD. Nós somos as que não gostam de pagar nada. Eu até falo o seguinte, quando eu entrei na faculdade de design, eu fiz o tecnólogo. Eu lembro que eu fiz o meu vestibular no mês de setembro de 2017. E aí, como eu era técnica de enfermagem, na enfermagem eu tinha o Corém, quem é médico tem o CRM e tal. Eu pensei, eu vou fazer design de interiores, quem é o conselho? Aí eu entrei na internet e descobri que não existia naquele momento um conselho, hoje nós temos o CREA. E aí eu encontrei a BD. Eu liguei lá, muito xereta, falei que eu ia entrar para a faculdade, tal, já tinha feito o vestibular, já tinha feito a inscrição, a matrícula. E aí, a atendente, a Helena, uma fofa, gente, quando vocês ligarem na BD, é a Helena que vai atender. A Helena falou pra mim que naquele momento eu já podia me associar à BD. Sim. Então, eu entrei na faculdade já associada à BD. Eu consegui fazer a parte do comitê técnico porque eu estava nos eventos da BD. E eu só ganhei em conhecimento. Sim. Eu ganhei muito brinde, muita coisa participando dos eventos. E fora o conhecimento, né, conheci pessoas incríveis, né, profissionais fantásticos, tudo, né, por essa relação com a BD. E eu sou tão tiete da BD, eu só tenho a agradecer. Hoje eu faço parte do comitê eleitoral de 2021, a gente vai ter aí a próxima candidatura para a presidência, e eu estou no comitê eleitoral, né, me sinto honrada, tudo por gostar tanto e fazer parte da BD mesmo, né? Então eu incentivo, vocês estão se formando agora, aproveitem até, porque quando você se forma tem um valor promocional lá. Sim. Por 2 anos, então não deixem de se associar à BD, porque tem coisas lá que é fantástica. Legal, gente. Beijo. Beijo, sucesso, muito sucesso para vocês. E assim, de coração, vão aparecer muitas inseguranças, mas não desistam, sempre busquem conhecimento, referências, se apeguem a alguém que talvez já está na área, está próximo a vocês, e não desistam.